Queridos irmãos, hoje a igreja celebra a solenidade da Santíssima Trindade, que é o mistério central da fé cristã. Um só Deus em três pessoas realmente distintas. Nós podemos considerar esse mistério de diversos modos. Mas eu gostaria hoje de fazer um breve percurso para que nós pudéssemos compreender a grandeza do dogma trinitário no conjunto da elaboração que a Igreja fez a partir da divina revelação. O que eu quero dizer com isso? Todos os grandes estudiosos da história da humanidade, que percorreram as civilizações antigas, por exemplo, Fustel de Coulanges e outros historiadores, sociólogos, Mircea Eliade, Émile Durkheim e tantos outros, todos são unânimes em dizer que as civilizações antigas eram religiosas. Ou seja, não é que a religião, nos povos antigos, fosse uma característica dessas sociedades. Não. Ela era a argamassa dessas sociedades. As famílias, os clãs, todos se uniam em torno de uma ideia de Deus. Alguns filósofos mais céticos, ou até ateus mesmo, dizem que o ser humano começou a conceber a ideia de Deus a partir dos sonhos. Marx, por exemplo, o diz expressamente num livro chamado Ideologia Alemã. Claro, na perspectiva deles, para mostrar que Deus é uma fantasia, etc. Porém, todas essas experiências, a experiência de imaginar, a experiência de sonhar, a experiência de querer, que todos os seres humanos têm, são experiências espirituais. No sentido de que, por exemplo, quando nós imaginamos algo ou alguém, nós não estamos exercitando uma mera faculdade física, né? Por exemplo, se eu imaginar agora um elefante, não é que eu tenho um elefante aqui em cima de mim, ou dentro da minha cabeça. Esse elefante existe sob uma forma espiritual. Portanto, o argumento que parece ser contrário à religião, a Deus, na verdade é um argumento que nos reforça, porque isso mostra a incipiente espiritualidade que o ser humano tem através das suas faculdades. E fato é que os povos antigos foram percebendo que havia alguém superior. Eles notavam, através da experiência diária, certas intervenções, certos acontecimentos que escapavam à ordem natural, aos recursos meramente humanos. E por isso começaram a imaginar como seria essa divindade. Então, para os povos mais primitivos, eles imaginavam que o céu era uma abóboda de metal, sobre a qual estavam os deuses. Havia o templo dos deuses e os deuses estavam lá. E os deuses, para esses povos, não eram seres espirituais. Eles imaginavam os deuses como
de carne e osso, no modo de eles conceberem. E todos esses deuses tinham funções que eram contraditórias. Por quê? Porque eles percebiam que havia uma necessidade de representação de forças que são contrárias na criação. Então, por exemplo, o amor não coincide com a guerra. Então, você tem que ter uma divindade do amor e você tem que ter uma divindade da guerra. O amor, às vezes, não coincide com a família. Então, você tem uma divindade do casamento e uma divindade da paixão. Os povos antigos faziam isso. Eles concebiam as coisas assim. E, na sua concepção de Deus, não estava implicado necessariamente uma regra moral. As religiões primitivas eram assim. Então, por exemplo, se eu quisesse matar alguém, eu ia lá ao Deus da morte, oferecia um sacrifício, etc., pela morte de alguém. Não havia essa consciência moral. Moral e religião não se cruzavam. Eram assim as religiões primitivas. Ora, num determinado momento da história, essa concepção plural de Deus foi sendo deslocada para uma concepção singular de Deus. Então, começou-se a gerar a ideia de um Deus supremo, abaixo do qual estavam outros deuses. É o que se chama de monolatria. Um Deus superior e outros deuses inferiores. Até que surgiu o monoteísmo. A ideia de que há um só Deus, e esse Deus é espiritual. Ele não tem corpo físico. Ele está mais identificado com as dimensões superiores que se verificam em nós, seres humanos, que são espirituais, não são físicas. E assim, gradativamente, foi-se gerando a ideia de que há um só Deus. Notem que existem muitas explicações antropológicas, filosóficas, históricas para isso. Alguns falam que a ideia de um Deus uno teria surgido lá no Oriente e depois migrado para a Grécia e depois passando pela Pérsia e depois chegou em Israel. Alguns dizem essas coisas, mas isso é muito secundário. Em que sentido? No sentido de que a concepção sobre Deus foi um verdadeiro caminho acidentado e totalmente difícil, árduo, pelo qual a inteligência humana foi tentando explicar, foi tentando entender quem ele era. Como diz a Escritura, as apalpadelas, mediante os efeitos criados, tentando refletir através das obras, o obreiro, através da criação, o Criador. Então, um caminho muito difícil, muito áspero, cheio de erros, cheio de equívocos, etc. Em Israel, essa concepção de um Deus uno foi também criada aos poucos. Ela foi sendo concebida, ou seja, Deus se foi revelando como tal aos poucos, sendo que essa dupla consideração, a unidade de Deus e a pluralidade de Deus, estavam de algum modo presentes o tempo todo, sem se entender como é que isso efetivamente se realizava. Ou seja, percebia-se que Deus é uno porque a ordem do universo requer
que haja um princípio só, o que quer dizer que o caos não prevalece, o caos é momentâneo, mas ele não tem a palavra final, mas, ao mesmo tempo, essa ordem do universo requer algum tipo de pluralidade, que nós não conseguimos entender como ela se dá. Certa vez eu ouvi a entrevista de uma ministra de uma religião afro-brasileira, do candomblé. Perguntavam a ela se havia um só Deus ou muitos deuses. E ela respondeu: há uma só água ou muitas águas? Foi uma resposta inteligente, porque aqui nós estamos tocando uma questão que é uma questão filosófica muito séria. Desde Platão se fala sobre o uno e o múltiplo, sobre a unidade e a pluralidade. E, de fato, todas as religiões, no fundo, foram tentando dar respostas a isso. Ora, quando nós chegamos ao Novo Testamento, nós temos uma revelação fundamental. Deus se encarnou. Isso fica absolutamente claro quando nós lemos o Novo Testamento. Jesus age como Deus. Na semana passada, festa de Pentecostes, eu comentava sobre o caos primordial, as tempestades, aquela coisa toda, e como Jesus, dominando a tempestade, etc., age como Deus. E o Evangelho o diz: quem é esse que até as tempestades pode acalmar? Quem é este que perdoa pecados? Quem é? Quem dizem os homens que eu sou? Tu és o Filho do Deus vivo, etc. Enfim, isso aparece no Novo Testamento, aqui e ali. Contudo, no Evangelho de São João, ele, de uma maneira teologicamente muito elevada, nos traz uma compreensão muito sintética e original, quando ele diz que, no princípio, era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E depois ele diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Por que São João aqui é tão extraordinário? Depois posso voltar a esse versículo novamente, mas ele está nos mostrando a divindade de Cristo. E é por isso que, já no começo da igreja, houve um grande debate para se entender como é que podia ser isso de que Cristo é Deus. Como que ele é Deus e homem? Como é possível que seja assim? Então, houve correntes que diziam que ele não era homem, ele tinha só aparência humana, era uma espécie de holograma, o docetismo dizia isso, uma heresia. Outras heresias diziam que ele era só homem. O nestorianismo, por exemplo, dizia que Cristo é só homem. Também foi condenado, porque está claro na Escritura que ele é Deus. Outras heresias diziam que ele era um homem adotado por Deus, ou ele foi divinizado, chamado adocionismo. Também foi condenado, porque ele é Deus mesmo, não por adoção. Ele é filho de Deus natural. Enfim, e quando nós chegamos ao século IV, a Igreja realiza o Concílio de Nicéia após a crise ariana. E, nesse Concílio de Nicéia,
E no concílio seguinte, chamado Concílio de Constantinopla, a Igreja cria os instrumentais teóricos para que nós compreendamos esse mistério na medida em que é possível compreendê-lo. E ela o faz através de dois conceitos gregos. Um é o conceito de homoousios. O que é isso? Ousia, em grego, é a palavra essência ou substância. Homo, que é de onde vem, por exemplo, a palavra homogêneo, homossexual, é o mesmo. Então, ou seja, eles têm a mesma substância. O que isso quer dizer? Que há apenas um ente divino, mais do que um ente, há apenas uma essência divina, uma natureza divina, há apenas uma substância divina. O problema é que a palavra substância, na nossa cabeça, invoca elemento químico. A gente fala substância, a gente pensa em água, ferro, a gente pensa em coisas desse tipo, na tabela periódica, né? Mas, filosoficamente, substância não é isso. Substância é o que está ou seja, é o que está por baixo, né? É aquele elemento de uma coisa que está em si mesmo. É o elemento permanente, digamos assim. Ora, Deus só tem uma substância. Portanto, há um só Deus. Há um só Deus. Só que esse Deus, que é uno, ao mesmo tempo tem dentro dele uma pluralidade. Uma pluralidade de pessoas. E esse é o segundo conceito. O conceito de pessoa vem da palavra grega hipóstasis, que é muito parecida com a palavra homoousios. Em que sentido? A palavra hipóstasis é o que está também por baixo, o que está abaixo. Porém, num sentido diferente. A pessoa é, digamos assim, a substância naquilo que ela tem de incomunicável. E aqui é que nós começamos a complicar um pouquinho. Por quê? Quando nós dizemos que na Trindade, e a palavra Trindade antiga, já no século II, ela aparece nos escritos de Teófilo de Antioquia, ele fala claramente de Trindade, embora a palavra não apareça na Bíblia. O seu uso é tão antigo que nós podemos pressupor que vem da era apostólica, daqueles primeiríssimos decênios da Igreja. Quando nós falamos de Trindade, e nós dizemos que há uma substância em 3 pessoas, nós estamos utilizando uma linguagem extremamente refinada para falar de uma realidade complexa. Ou seja, há um só Deus. Mas, no interior desse Deus, ele tem uma pluralidade real em que há 3 pessoas, há 3 quem dentro dele. Por que existem 3 quem dentro de Deus? Porque as relações internas que ele tem são totalmente incomunicáveis. Em que sentido? O Pai, no seu ser Pai, não é o Filho. O Filho, no seu ser Filho, não é o Pai.
O Pai e o Filho, no seu ser Pai e Filho, não são o Espírito Santo. E o Espírito Santo, no seu ser Espírito Santo, não é o ser do Pai e do Filho. Ou seja, não há confusão de pessoas. Há três pessoas mesmo. Quando Jesus fala do Pai, ele não fala do Pai como se o Pai fosse idêntico a ele de uma maneira absoluta. Quando ele fala do Pai como distinto dele. E quando ele fala do Espírito, ele também fala do Espírito como alguém distinto dele. Portanto, essa distinção é real, porém, é uma distinção dentro da mesma substância. Para dizer de uma maneira que talvez a gente possa entender. Por exemplo, nós todos somos pessoas que temos a mesma natureza humana. Então, a mesma natureza está compartilhada por todas as pessoas humanas. Qual que é o problema? É que isso não se aplica em Deus, porque se assim fosse, nós teríamos 3 deuses. E nós não temos 3 deuses. Nós temos um só Deus. E aonde é que a coisa não se confunde? É que cada um de nós é uma substância. E, como dizia Boécio, uma pessoa é uma substância individual de natureza racional. Então, cada um de nós é uma substância e uma pessoa. Deus não. É uma substância em 3 pessoas. E é aqui que a distinção entre as 3 pessoas divinas, que vem da divina revelação, que vem da Sagrada Escritura, que é refinada pela teologia da Igreja, nos permite entender, dentro do que é possível, a fé na Santíssima Trindade. Ora, por que nós precisamos pensar nessas coisas, e mais do que pensar, nós precisamos meditar e contemplar o mistério da Trindade? Porque é o nosso Deus. Houve um tempo em que os cristãos eram extremamente interessados pela Trindade Santíssima. Eram tão interessados que, como eu já expliquei em alguma homilia atrás, Santo Agostinho teve que escrever um tratado sobre a Trindade a pedido dos fiéis, e como ele não terminava, roubaram o tratado dele, ele foi obrigado a terminá-lo às pressas, para que não surgisse uma obra, digamos assim, inacabada, não autêntica dele em circulação. Os fiéis realmente queriam conhecer a Trindade e adorar a esse Deus que é uno e plural, que é uno e trino, a esse Deus que é uma comunhão eterna de amor. E muitos santos penetraram na contemplação da Trindade, maravilhando-se nela. Por quê? Nós somos batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é muito forte. Em português, a gente quase que não consegue colher essa sutileza, né? Mas, quando o ministro diz, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quando nós dizemos isso em latim, nós estamos querendo também dizer que nós somos mergulhados dentro do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A nossa vida é atirada por Cristo dentro da Trindade Santíssima. Portanto, nós nos tornamos participantes dessas relações eternas. Ou seja, no Filho, nós somos filhos do Pai no Espírito Santo. Em Cristo, nós nos tornamos, por assim dizer, participantes da vida mesma da Trindade. E a nossa oração deveria ser a oração de alguém que está mergulhado nessa vida do Deus unitrino. Do Pai que eternamente gera um verbo, diz um verbo, que é a expressão
perfeita do próprio Deus, e que, portanto, nesse conhecimento e desse conhecimento se quer, se ama eternamente. Ou seja, pela fé e pelo amor, pela fé e pela caridade, a Trindade está como que replicando dentro de nós as suas próprias processões eternas. Crendo e amando, nós nos tornamos, por assim dizer, participantes deste influxo eterno de Deus em Deus. Queridos irmãos, todos nós somos chamados à contemplação. E a Trindade, nós só podemos contemplar e adorar. E isso é muita coisa. Porque Deus se revelou a nós e nos mostrou a sua intimidade. É muito bonito. Quando nós pensamos, por exemplo, para pegar uma analogia, uma metáfora humana, né? Nós pegamos uma romã, por exemplo. A romã por fora é una. Mas aí, quando nós abrimos, nós vemos aquelas divisões internas dentro dela, né? Deus nos mostrou a sua intimidade. Ele se nos mostrou, Ele se nos revelou como Pai, Filho e Espírito Santo. Para quê? Para que nós possamos contemplá-lo. E o que é contemplá-lo? É misturar-nos nesse amor eterno, crendo e amando. Na penumbra da fé, na nuvem da fé, crendo e amando. Se nós pudermos penetrar na Trindade Santíssima através da nossa fé e do nosso amor, nós viveremos sob o efeito da sua graça. A Igreja levou alguns séculos para solidificar a sua fé na Trindade. Estava presente no Novo Testamento, mas não de modo sintético. A Igreja conseguiu fazê-lo, com grande esforço dos padres da Igreja. Depois, apareceram outras doutrinas, como, por exemplo, o monoteísmo islâmico. O islamismo ele surgiu a partir daquele caldo de heresias que havia no Oriente, misturado com aquelas religiões árabes, etc. E decaiu naquele monoteísmo rígido que já havia entre os judeus. E depois disso, foi caindo para uma visão cada vez mais espiritualista sobre Deus. Quando nós chegamos à Idade Moderna, por exemplo, é inconcebível para Hegel que Deus seja constituído de 3 personalidades, de 3 pessoas, porque para ele Deus é um espírito absoluto, etc., completamente etéreo, né? E daí, nesse vazio divino, nós chegamos aos ateísmos modernos e assim por diante. Ou seja, a fé na Trindade, para nós, é um porto seguro. É o ápice de tudo aquilo que se concebeu do ponto de vista de todas as concepções de Deus. É o mais extraordinário, é o mais belo, é o mais alto. Que nós possamos viver nesse cume, dele não descer, para assim vivermos dessa beatitude, dessa felicidade eterna que a Trindade tem e que compartilha conosco através da graça de Jesus Cristo.